Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos juntos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. É muito bom estar com os irmãos. E que bom ver que a igreja está crescendo pela graça de Deus. Não estou sozinho, está aí meu filhão lá no canto lá, Miguel. Os outros ficaram em casa. E vou sair daqui, ainda vou para a igreja ainda. E aproveitei o horário para estar também na comunidade local, que é muito importante. Estamos plantando uma igreja em Campo Grande, também zona oeste do Rio. Inclusive está um debate agora separando as zonas oestes, né? Zona oeste, zona sul, zona oeste mesmo lá. Então estou nessa ponte das zonas oestes aí, caminhando nesses dois mundos aí. E também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E tenho aprendido muito com o Jay e o movimento que ele realiza aqui no Brasil. Conheci Jay ainda solteiro, ou já acho que namorando, lá na Ipiranga da Barra. E ele me acolheu de maneira muito... Eu pastoreava no centro da cidade do Rio de Janeiro e lidava com população de rua. E ele me abraçou, ele falava pior do que fala ainda, né? O português, e me ajudou bastante, mesmo sem me conhecer muito. E tem sido amigo, e eu agradeço a Deus por isso. Irmãos, o texto dessa noite fala sobre a centralidade do Evangelho e como lidarmos com a vida e o sofrimento na vida. Já que nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo em que Martim Lutero, talvez pior, em que a reforma acontece, em que vigorava naquele tempo a teologia da glória. A gente vai falar um pouco sobre isso, em contraponto à teologia da cruz. Vamos ao texto. Paulo, escrevendo nessa igreja de Corinto, fala assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, provavelmente Paulo escreveu para essa igreja 4 cartas, mas nós temos no cano apenas 2. Aprove o Senhor reunir apenas essas 2 que nós temos como inspiração e colocar na palavra do Senhor. Igreja que não tinha falta de dons, porém é um contrassenso também a igreja mais carnal do Novo Testamento. Problemas terríveis acontecendo de ordem moral, uma igreja de Porto, bem parecido com o cenário do nosso Rio de Janeiro, muitas influências internacionais, inclusive pagãs também, muita coisa acontecendo na igreja. Inclusive gente dentro da igreja questionando o apostolado de Paulo. Ele escreve essas cartas para defender o seu apostolado e para colocar a igreja no rumo do Evangelho. E o grande apóstolo Paulo, esse homem provavelmente falava 3 línguas, dupla cidadania, esse homem que era cidadão do mundo, um grande rabino, provavelmente seria em Israel, que estudava aos pés de Gamaliel, um homem que, dotado de grande sabedoria retórica, sabia de filosofia, vai escrever a carta e vai pregar essa igreja. E olha bem, irmãos, o que esse homem resolve pregar à igreja, o que ele resolve falar para essa igreja. Irmãos, a igreja brasileira precisa ouvir, na verdade, a igreja mundial precisa voltar ao caminho do Evangelho. Estão pintando um Deus que não é o nosso Deus, estão falando de um Cristo que não é o nosso Cristo. Por exemplo, quando falamos da teologia da glória, estamos falando o seguinte: nós cantamos aqui a primeira canção afirmando que Deus é bom. Mas a pergunta é, baseado em que você afirma que Deus é bom? Da onde é que você tira essa afirmação que Deus é bom? Na teologia da glória, Deus é bom porque deu certo na minha vida, Deus é bom porque restaurou meu casamento, Deus é bom porque meu filho passou na prova, Deus é bom porque meus negócios estão indo bem, Deus é bom a partir de uma experiência que deu certo. E eu vou moldando Deus e vou falando que Deus é ou deixa de ser, segundo a realidade ou percepções que eu tenho a partir de situações da minha própria vida, geralmente positivas. Dificilmente vamos ver gente afirmando que Deus é bom no momento de dor, no momento de aflição.
E nessa teologia, todo brasileiro se encaixa. Qualquer um afirma aí que Deus é bom quando dá certo. Até gente que não ama o Senhor e não anda com o Senhor. Significa moldar Deus ou tentar encontrar o Senhor a partir da experiência ou a partir da revelação geral, que é a natureza e as coisas criadas. Por exemplo, Deus é bom no Haiti, onde 900 pessoas morreram. Será que lá a igreja pode afirmar que Deus é bom? Nesse tempo precisamos voltar e revisitar, irmãos, a realidade da cruz, a centralidade da cruz no Evangelho. Que não foi Lutero que descobriu isso. Jesus fala que aquele que quer seguir após ele, quer ir após ele, tem que fazer o quê? Pegar a sua cruz e seguir a cada dia. E cruz não é simplesmente para nós hoje, ela perdeu talvez o significado, transformou em um pingente no pescoço ou pendurado na igreja, mas a cruz é o pior instrumento de morte que tinha na época, lugar de malditos. A cruz para a realidade do judeu era maldição, porque diz Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os romanos a cruz era, nenhum cidadão romano, por pior que fosse, não morreria na cruz, não era condenado à morte de cruz. Um dos historiadores mais antigos que nós temos em relação a Roma, falar sobre a história de Roma, Tácito, ele vai falar que teria que ser abolido a cruz completamente do cenário, até mesmo essa palavra tinha que sair do vocabulário. Tamanha afronta que era para o cidadão romano ter essa questão da cruz e a morte de cruz. Era impensável ter alguma coisa de belo ou de beleza na cruz. Mas Paulo vai falar que ele resolveu pregar apenas uma mensagem a essa igreja. Paulo tinha muitos argumentos a falar, muita coisa a dizer, mas resolve pregar aquilo que é prioritário, e deve ser prioritário para a gente hoje também. Pregar Cristo, e esse Cristo crucificado. Quem está falando aqui é alguém que é judeu e também tem cidadão romano, ele sabe desses dois universos, tanto judeu quanto romano. Ele sabe do escândalo que é o que ele está falando. Ele está falando que a loucura que é para o judeu, isso tudo, e para o romano também. E fala: nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Nós nos gloriamos no homem que morreu entre ladrões, em um homem que, olhando para ele, como diz Isaías, beleza nenhuma havia. Ele falou que o assunto dele não foi com sublimidade ou palavra de sabedoria, ele foi de maneira direta pregar Cristo e esse crucificado. Porque, irmãos, somente na cruz eu posso realmente encarar e entender o amor de Deus por mim, e entender o caráter de Deus e os seus atributos, irmãos. Porque toda analogia fora a cruz, ela é limitada. Por exemplo, o Senhor é o nosso pastor. Jesus apresenta em João 10 também que ele é o pastor. Ele se iguala a Yahvé, do Salmo 23. Só que essa analogia do pastor é limitada. Ele está ressaltando o aspecto do cuidado do pastor. Mas para que o pastor cuida da ovelha, irmãos? Qual o objetivo de cuidar da ovelha? Para vender a lã e depois matar e comer a ovelha também. Então Deus não está fazendo isso com a gente. Toda analogia em relação, qualquer um que você pegar na Bíblia, tem uma limitação. Apenas na cruz que eu enxergo Deus por completo, em seus atributos, justiça, a sua ira santa, o seu amor, a sua graça, a sua benevolência, a sua glória é revelada na cruz. Então, irmãos, ao olhar para isso, e quando Paulo está falando, porque nada me propus a saber, eu não tinha um outro assunto, eu não tinha uma novidade a trazer para vocês, a mensagem era a mesma. Todo encontro dessa igreja, Paulo pregava a mesma coisa. E o que ele pregava? Cristo e esse crucificado. Irmãos, estão reduzindo Jesus a uma fada madrinha, em que está para realizar nossos desejos. O chamado da igreja é para solucionar problemas, todos eles momentâneos, enquanto o chamado do Evangelho não é para solucionar simplesmente o seu casamento, ou curar uma doença que esteja passando. O chamado do Evangelho é para resolver o problema principal do homem, que está em rebeldia em relação a Deus, e apenas crendo em Jesus Cristo, entregando-se completamente a esse Deus, terá esse relacionamento restaurado por meio da graça de Cristo. E se isso não é suficiente para você, você não está vivendo no Evangelho. Você não vai conseguir lidar com os problemas que a vida traz a todos nós. Não dá para caminhar simplesmente num testemunho que Deus é bom quando dá certo.
Por isso que Paulo, ao pregar sobre a cruz, ele está dizendo o seguinte, que na cruz de Cristo eu tenho conforto, eu tenho alento, eu tenho propósito para viver, inclusive propósito para sofrer. O sofrimento na vida daquele que é do Senhor tem um propósito, e o maior dos propósitos, revelar a graça de Deus e nos conformar à imagem de Cristo. Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida, que é revelar Cristo em nós e nos moldar à imagem dele. E hoje, o que mais acontece nas visitas, e eu estou dentro de uma comunidade pobre também, ali, revitalizando a igreja, trabalhando ali, o que mais tem ali é sofrimento. O que mais tem gente sofrendo, e aqui também há pessoas sofrendo, com certeza. Há dificuldades acontecendo na sua vida. E diante dessa proposta que se ouve todo dia na televisão, se percebe, se pregando em inúmeras igrejas, em que todo mundo afirma que é só vitória, você que está passando pelo sofrimento, a impressão que você tem é que Deus tem uma pinimba com você, que Deus só com você que não dá certo, que só com você que a coisa não vai, que está dando certo para todo mundo, mas comigo não dá certo. E olhamos para o sofrimento de maneira diferente que a igreja olhava para o sofrimento. Se nós olharmos para o livro de Atos, e eu lembro que os irmãos passaram por uma série no livro de Atos, quando Pedro e Silas também são presos, quando Pedro sofre, e primeiramente começa a acontecer alguns martírios com Estevão, e depois alguns cristãos vão passando por dificuldade, Pedro é preso, colocado na prisão, acontece um milagre, Deus tira Pedro, a igreja está orando por ele, ele chega na igreja, e o testemunho que ele vai dar é de alegria e entusiasmo extraordinário. Por quê? Porque teve a graça de não apenas pregar, mas sofrer pelo Evangelho. Na igreja primitiva, o sofrimento por causa do Evangelho era tido como uma graça especial do Senhor. Irmãos, ninguém aqui gosta de sofrer, nós não somos masoquistas, não gostamos, não temos, vamos dizer assim, a busca pelo sofrimento. Mas, meu irmão, se você quer parar de sofrer, é fácil, morre, acabou. Acabou o sofrimento. Não é? Pronto. Porque enquanto em vidas, nós vamos sofrer. E o sofrimento nos molda, a frustração faz parte. A pedagogia fala isso. Quantos filhos que não sabem e não crescem? Há um problema no mundo generalizado, está faltando homens. E que bom ver que tem reunião de homens aqui também. Está faltando homens de verdade, os filhos, os homens não querem crescer, querem ser adolescentes com seus 35 anos, não querem assumir o seu papel na família e querem evitar ao máximo o sofrimento. Não querem se entregar, não querem se dedicar a nada. Querem, na verdade, continuar mimados e às vezes, porque a família trata dessa maneira, não frustra, não deixa passar por nenhuma dificuldade. E o sofrimento nos molda, irmãos. Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte: é só olhando para Cristo e esse Cristo crucificado que vocês de verdade vão viver uma vida que glorifique ao Senhor. A mensagem central do Evangelho, irmãos, a bênção maior do Evangelho, não é simplesmente ter coisas momentâneas, mas ter de verdade Deus em nossa vida e afirmar que em Cristo eu sou amado por Deus, em Cristo, e a cruz diz isso para cada um de nós, nós somos indignos, mas nós somos amados. Porque a cruz deixa todo homem em silêncio. Na cruz não há espaço para a religião, porque na religião humana existem os bonzinhos e os mauzinhos. Na religião, quem é mau? Aquele que não é parecido comigo. Quem é mau? Aquele que não vem para o templo. Quem é mau? Aquele que não está na minha igreja, que não está andando conforme aquilo que eu acho que tem que andar. E no Evangelho afirma que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, que só há dois tipos de pecadores: aqueles que reconhecem que são pecadores e aqueles que ainda não reconhecem que são pecadores. Porque a cruz de Cristo está sendo banida no nosso meio, porque ela mostra quão terrível é meu pecado. Porque Cristo lá, irmãos, de Isaías, que ele nem parecia um ser humano. Irmãos, quando olhamos para os instrumentos de morte e como era o flagelo da cruz,
quando olhamos e vemos o quanto ele foi, depois de passar uma noite em oração com a sua pele sensível, agora ele é chicoteado e o flagelo romano tinha suas pontas de metal e também osso, para quando pegar na pele dilacerar, com bolas na ponta também de metal, para enquanto massageava, agarrava também, arrancava-se. E quem está lá sofrendo é o nosso Senhor, aquele que sempre viveu em harmonia e amor com o Pai, em que agora se veste da nossa miséria, em que agora assume o meu e o seu lugar. Irmãos, a igreja não é uma reunião de santos, no sentido de gente que não precisa de arrependimento. Não é reunião de justos que acham que por si mesmos se justificam, mas de pessoas que reconhecem a sua miséria e que precisam da graça de Deus para viver. É de gente que olha para aquele homem que no dia que Jesus morreu o mundo não parou, a vida continuou. Para muita gente era vergonha, acabou, era derrota, mas estava ali a maior vitória de todos os tempos. Irmãos, a igreja não tem outra coisa a oferecer ao mundo senão Jesus Cristo e esse crucificado. A falar dessa vergonha do homem, mas falar também do amor de Deus que cobre essa vergonha com o sangue do próprio Filho. E somente em Cristo e através da teologia da cruz, dessa verdade da cruz, em que eu posso realmente viver o paradoxo da vida cristã. Versículo 3 diz que Paulo fala assim: eu estive com vocês em fraqueza. Lutero vai falar que não tem como viver a vida cristã sem perceber os paradoxos do Evangelho. Perceba bem, irmãos, no Evangelho maior é quem serve. No Evangelho, quando eu penso que eu sou fraco, então é que eu sou forte. No Evangelho está naquele homem ensanguentado, moribundo, abandonado, nu, envergonhado, está ali toda a beleza do Evangelho e a glória de Deus. Então o tesouro do Evangelho, irmãos, e no sofrimento também há a beleza de Deus, também há Deus movimentando e movendo isso. Então quando você passar pelo sofrimento, lembre-se de uma coisa: Deus está moldando a sua vida, Deus está derramando graça sobre você, Deus está moldando a sua vida ao caráter de Cristo. E essa esperança e essa realidade que Jó percebe, quando perde tudo, filho, saúde, bens, e crise agora no casamento, o que Jó faz? Diz Jó, o livro de Jó, que Jó raspa sua cabeça, cai no chão e adora o Senhor. Ele não canta uma canção, irmãos. Adoração não tem a ver só com música. Adoração tem a ver com se prostrar diante do Senhor. Jó adora o Senhor. O que Jó diz? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é apenas vivendo e olhando para a cruz que eu tenho contentamento, não naquilo que eu tenho, mas naquele que me tem. Deveríamos ter uma vida, irmãos, em celebração ao Senhor, pelo simples fato de saber que em Cristo nossos pecados foram perdoados. Deveríamos viver em celebração e ação de graça, em saber que na nossa fraqueza e na nossa miséria, Deus revelou toda a sua força em Jesus Cristo para nos resgatar do império da morte, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai falar que esteve com eles em fraqueza, com temor e grande tremor. Paulo fala assim: eu não fui a vocês com força, mostrando e tentando provar alguma coisa. E nós vivemos nesse tempo que a gente tenta provar para os outros o tempo todo, a gente finge ser o que não é, a gente quer vender uma imagem. Fraqueza não é coisa que se compartilha, a gente só se compartilha a vitória, está tudo bem, e a gente finge às vezes, e vai vivendo nessa farsa até que a gente não aguenta mais. E a gente precisa e a igreja é esse ambiente, irmãos, em que a fraqueza é vista com um olhar de muita misericórdia. A igreja deveria ser um ambiente em que os fracos se sentem completamente acolhidos e encontram um ambiente para falar das suas fraquezas. Apóstolo Paulo, mais à frente também nessa carta, vai falar de um espinho na carne, vai falar que ele, imagine só, pastor Dias escrevendo para essa igreja, mandando uma carta e falando assim: irmãos, eu tenho um problema na minha vida, tenho uma dificuldade enorme que eu luto já há muito tempo, e o mensageiro de Satanás vem me esbofetear o rosto. Eu já pedi para Deus tirar esse negócio de mim, ele disse que não vai tirar,
que a graça me basta. Imagine só, que pastor é esse, gente? Que toma na cara do demônio, que negócio é esse? A igreja vai embora porque a igreja gosta de pastor poderoso, que ora acontece de gente que faz. Paulo fala assim: eu estive com vocês em fraqueza, eu não quis mostrar nada do que na verdade eu não sou. E como nós temos dificuldade com a fraqueza do outro, como adoramos apontar o pecado do outro, como somos rápidos no julgamento do outro, mas o nosso pecado geralmente somos mais complacentes, nós temos mais algumas desculpas, nós tentamos trazer uma psicologia e falar, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas quando é o outro em fraqueza, nos escandalizamos, jogamos fora. Mas que bom saber que Deus não tem dificuldade com a nossa fraqueza. Deus não tem dificuldade com a nossa vulnerabilidade, Deus não tem dificuldade com nossas crises existenciais. Porque em Cristo eu sou acolhido, e Ele não me joga fora na minha fraqueza. Antes, é na minha fraqueza que Ele me fortalece. Porque Paulo vai falar nesse paradoxo: quando eu penso que eu sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, por que falta oração em nosso meio? Porque nós somos arrogantes. A gente acha que dá para resolver sem Deus. Aí dá errado, aí a gente ora. Mas fora isso, a gente tenta no nosso intelecto, na nossa força. Mas se der errado, a oração é o último recurso, quando deveria ser o primeiro. A espiritualidade, irmãos, que emana da cruz, que emana do Evangelho, é uma espiritualidade que ela não tem dificuldade com a fraqueza, antes vive pautado na fraqueza dele mesmo, mas confiado plenamente em toda a força que habita no nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo quadro ele fala: a minha palavra, a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O que Paulo está dizendo aqui é que enquanto ele pregava essa mensagem, irmãos, e não é qualquer mensagem, mas a mensagem de Cristo e esse crucificado, o Espírito Santo agia poderosamente sobre a igreja. Havia sinais de poder de Deus enquanto ele pregava o Evangelho. Irmãos, nós devemos nos reunir, irmãos, com essa expectativa diante do Senhor, em que o Espírito Santo, enquanto estivermos pregando o Evangelho, haja de maneira poderosa e soberana na igreja. Perceba bem, irmãos, que Deus age por meio da pregação, e o Espírito Santo vem, e nessa pregação que mostra Cristo e esse crucificado, o Espírito Santo vai operando, ele assina embaixo dessa mensagem. Ele vai mostrando para a igreja que essa mensagem é suficiente e poderosa para nos guardar. Essa mensagem é poderosa o suficiente para nos fazer caminhar, mesmo quando aquilo que nós esperamos não acontece, mesmo quando o marido não volta para casa, quando o filho ainda está lutando contra as drogas, nos faz andar passo a passo, confiado na graça do Senhor sobre nós, não naquilo que está acontecendo agora, mas naquilo que já aconteceu lá atrás, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós olhamos para a cruz e lá nós somos consolados, irmãos. Deus não precisa provar mais nada, porque Deus já provou o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova está em Cristo. E o Espírito Santo, irmãos, nos consola. O Espírito Santo age de maneira poderosa quando o nosso coração ouve dessa mensagem. Nós somos alimentados, irmãos. A pergunta é: se há esse poder do Espírito Santo na igreja, se há hoje esse poder e há essa perspectiva na igreja, na reunião, de chegarmos aqui com essa esperança que, enquanto estivermos ouvindo o Evangelho, Deus pode estar mudando uma situação na sua vida, pode estar restaurando o seu coração, mudando, fortalecendo você. É por meio da mensagem do Evangelho. Não basta, irmãos, como uma frase que é muito aclamada em nosso país, pregue o tempo todo, fale quando for preciso, e a pessoa coloca essa frase para Francisco de Assis. Não, irmãos, o Evangelho é uma mensagem. Nós estávamos ontem numa invasão em Campo Grande, bem parecido com o cenário da Síria de guerra, pessoas vivendo de maneira muito miserável. Estávamos lá fazendo o Dia das Crianças, dando brinquedo com o pessoal, fazendo atividades. Nessa parte, todo mundo aplaude, todo mundo olha para a gente e fala assim: que bom que estão fazendo isso. Até a gente começar a pregar. E quando se começa a pregar e denunciar o pecado, aí
é que se separa. As pessoas querem Cristo enquanto tem pão e peixe. Mas quando ele começa a pregar e a falar, o que acontece com a multidão, geralmente elas vão embora. Porque hoje as pessoas estão indo para a igreja para se sentir bem. O Evangelho não se preocupa com isso em primeiro momento. A preocupação do Evangelho é com a glória de Deus. É confrontar o homem com o seu pecado. E transformar esse homem, essa mulher, para a glória do Senhor Jesus. E quando se começa a pregar, como nós cantamos também aqui, para onde é que nós vamos se só tu tens palavras de vida eterna? É a palavra que me coloca perto de Deus, é a palavra que me faz caminhar no Senhor. Abdicar, irmãos, de ouvir o Evangelho, é abdicar de crescer no Evangelho, é abdicar de crescer na graça, é abdicar de crer no Senhor e conhecer o Senhor. Precisamos, irmãos, voltar ao Evangelho. E simplesmente a Ele, é essa mensagem, não a outra. E para que Paulo prega essa mensagem? E por que Paulo diz que desistiu da retórica apenas, mas pregou de maneira direta e concisa a cruz de Cristo, essa mensagem escandalosa do Evangelho, para que a fé daquele povo não se apoiasse nem no apóstolo Paulo, nem na sabedoria humana, mas no poder de Deus que emana da cruz de Cristo. Na realidade que Deus estava reconciliando consigo o mundo em Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho é escandaloso por quê? Porque o Evangelho diz que toda a nossa obra, tudo aquilo que você faz de bom, imagine, irmãos, a sua obra mais altruísta, aquela sua modo que você talvez investe na obra, aquilo que você fez com o coração mais puro em relação ao próximo. Essa sua ação sem Deus, sem Cristo e sem esse Evangelho para Deus e para a sua salvação é como absorvente usado. Imagine só, isso não é confortável, né, de se ouvir. Sabe a sua obra, que você espera algum like, alguma curtição quando a gente posta? Sabe aquele negócio que você faz assim, não, agora eu fui usado, agora eu fui de Deus, agora a coisa sem Jesus não serve para nada, é trapo de imundícia, a nossa justiça não serve. No Evangelho, só a justiça de Cristo que serve. Por isso que o Evangelho, ele é chocante ao homem, porque ele não glorifica o homem, glorifica a Deus. Não há espaço para eu reivindicar nada, só há espaço para cair de joelho e adorar esse Senhor que quis me salvar. No Evangelho eu não acrescento nada. No Evangelho é a crença que eu sou salvo pelo fruto do outro, pela obra de outro, e esse outro que é Deus resolveu com o próprio Deus a minha salvação, e me deu isso por meio de sua graça, me chamando a viver pela fé. É nesse Evangelho, irmãos, que eu sou livre da performance, eu sou livre de tentar mostrar para os outros o que eu não sou, eu sou liberto de tentar acrescentar alguma coisa para Deus, eu posso viver, independente do hoje e do amanhã, sabendo que em Cristo, ainda que amanhã seja um dia mau, no Senhor, eu posso viver esse dia para a glória dEle, celebrando ao Senhor. Porque aquele que crê nesse Evangelho vive por fé e não por vista. A nossa fé não se apoia no homem ou naquilo que homem algum pode fazer por nós, mas naquilo que Cristo, verdadeiramente Deus e homem, já fez por nós naquela cruz. A gente caminha e deve caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Qual a aplicação para a nossa vida em relação a isso? Você deve questionar se de verdade você é um discípulo de Cristo, se você não está satisfeito com Cristo mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Se você foi para Cristo por um outro objetivo, que não apenas Ele, você pode estar, mesmo muito tempo na igreja, sem conhecer o Senhor. Apenas interessado naquilo que Ele pode fazer por você de maneira momentânea, mas sem experimentar de verdade o perdão eterno que está à sua disposição pela graça de Deus. Se a sua alegria e contentamento está pautado somente em dias que dá tudo certo, você vai ter dificuldade em caminhar no Evangelho. Porque o caminho do Evangelho nos chama a carregar a cruz, o caminho é estreito,
mas nesse caminho, como diz Lutero, não sei por quais caminhos o Senhor vai me levar, mas eu conheço muito bem o meu guia. Isso é suficiente. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque sei que tu estás comigo. Independente se a cura vai chegar ou não sobre a sua vida, saiba de uma coisa: Cristo será glorificado na sua vida, tanto pela cura, tanto quanto pelo sofrimento. Porque no sofrimento, Ele também participou disso. Como diz Hebreus, Ele aprendeu por meio do sofrimento. Irmãos, o nosso Senhor sabe o que é padecer. O nosso Senhor sabe o que é ser abandonado. O nosso Senhor sabe o que é ser traído. O nosso Senhor sabe o que é passar por angústia. O nosso Senhor sabe o que é ter depressão profunda na alma. O nosso Senhor sabe porque passou por tudo isso. E por isso, ao ouvir você no sofrimento, e Ele diz assim: filho, bem-vindo à minha escola, na minha escola de discípulos. Paulo vai falar que não se glorie em outra coisa senão na cruz de Cristo. Irmãos, lá na igreja nós temos um projeto de jiu-jitsu lá na igreja. Deus está salvando um monte de gente, faixa preta e um monte de coisa lá. Então a gente sai na pancada lá para a glória de Deus, né? E a gente está lá fazendo esse trabalho. E o menino que foi acolhido lá e começou esse projeto lá na igreja de jiu-jitsu, ele era missionário católico, foi expulso da igreja católica e eu acolhi. Falei assim, foi expulso, deve ser gente boa, né? E aí eu acolhi, nós começamos o treinamento. Ele ainda não professava fé em Cristo. Depois de um certo tempo, nós caminhando junto, ele creu no Evangelho e começou a caminhar, e sua esposa ficou grávida, e já no 9º mês, ele cuida do filho de todo mundo com uma paixão enorme, e já no 9º mês do seu primeiro filha então, chega a notícia, teve complicação, ela vai correndo para o hospital, não se escuta mais o coração da criança, e agora ela perde a filha, no seu 9º mês. Tudo comprado, esperança, e a morte chega. E você fica naquele momento: Senhor, ele é novo, chegando agora na fé. E a pergunta que geralmente vem: onde é que está Deus que... E naquele momento, com a família, na nossa cabeça está tudo errado. Nós somos tão prepotentes, tão arrogantes, que a gente fala: Senhor, o Senhor está fazendo alguma coisa errada, Senhor. Isso aqui não fecha. Senhor, Ele dá vida pelo filho de todo mundo. E agora o filho que é dele foi perdido. Senhor, se tivesse mais tempo na fé, talvez... A nossa arrogância tentando ensinar para Deus o que Deus tem que fazer. Porque Deus é soberano, amém? Sobre todas as coisas. A gente prega isso. Mas viver isso, irmãos, é mais complicado. E agora o que dizer? O que falar? Deus é bom? Segundo essa experiência, não. Por onde é que eu devo olhar para falar com esse casal? E passamos esse momento juntos, irmão, de chorar juntos e mostrar para ele que Deus sabe o que é perder filho. Deus também perdeu filho na cruz. Deus compartilha do mesmo sofrimento e dor. E Deus é poderoso para consolar. E hoje, graças a Deus, ele está mais firme em Cristo. E um tempo atrás, eu chegando no treino lá, com o povo, ele reuniu os meninos e falou o seguinte: irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu ainda era muito arrogante. Eu vinha para a igreja, mas eu achava que estava tudo certo na minha vida, que Deus tinha mais que me abençoar mesmo, porque eu era alguém que realmente me dedicava aos outros, era alguém que dominava tudo, todos os meus planos estavam tudo formatado, tudo caminhando segundo a minha vontade, até que eu percebi que eu não tinha poder de cuidar da minha própria filha. E no meio dessa perda e desse choro e dessa dor, eu pude perceber o quanto eu era arrogante, o quanto eu lamentei porque eu não tinha a minha filha, e quanto não deu certo comigo. Eu tive que me aprender a humilhar, e agora minha vida depende apenas de Deus. E hoje, como diz Jó, agora eu conheço um pouco mais do Senhor no meio desse sofrimento. E agora, pela graça de Deus,
Seu filho João nasceu, está agora com 1 mês de idade. Irmãos, o tempo de dor passou e foi preciso, mas naquela dor ele percebeu a graça de Deus no meio daquilo tudo. Ele percebeu que não domina a vida e não é dono de nada. E na nossa arrogância de todo dia a gente esquece disso. A gente vive e anda como se fôssemos viver para sempre. Ignoramos essa realidade. E a única certeza que nós temos, que é da morte. Billy Graham fala uma coisa: nos preparamos para tudo, menos para a morte. Irmãos, precisamos repensar a nossa vida e nos contentarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos contentarmos naquilo que é eterno. Porque fora isso, continuaremos de maneira mesquinha, andando nesse mundo, pensando apenas no meu eu, na satisfação do meu ego, não olhando para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Termino, irmãos, com um testemunho que eu ouvi aqui nesse lugar, um encontro dos pastores aqui, do nosso irmão Mohamed. Mohamed, ele é filho de um sheikh, ele é muçulmano, e o pai mandou ele aprender a Bíblia para ser apologeta ou defender a fé islâmica diante dos cristãos no Sudão. E, irmãos, tome cuidado ao ler a Bíblia, Deus pode falar com você. Então, se você quer continuar com a mesma vida de sempre, não lê a Bíblia não. Mas cuidado, ao ler a Bíblia Deus pode falar com você e mudar a sua vida. E ele começou a ler a Bíblia. E começou a ler Mateus, Marcos, Lucas. Aí quando chegou João, não deu jeito. Deus o salvou. Chegou em casa, feliz da vida, para falar com o pai. Pai, Alá falou comigo, e Alá tem um filho. O nome dele é Jesus. Toma um tapa no rosto, é expulso de casa. Está ficando louco? Alá não fala comigo, vai falar com você? É jogado à rua por causa do Evangelho e começa a mendigar, passa tempos de muita aflição, desespero, viver agora mendigando, até que passa um pastor e resolve então acolher aquele homem. Trouxe para casa, acolheu, acreditou na história dele e correu risco, porque amar é correr risco. E aí esse homem casa com a filha dele, vira um pastor, e no encontro dos pastores, me chega Mohamed para o encontro, todo quebrado, machucado, e o pastor Mário então, que é da Missão Mais, fala assim: rapaz, o que aconteceu? Ele: não, está tudo bem, vamos para a reunião. Ele falou assim: não, você está machucado, vamos para o hospital. E não deixou ter reunião, levou Mohamed para o hospital. No meio do caminho começou a conversar com ele: o que houve? Me conta. Ele: eu apanho 1 vez por semana, por causa do Evangelho. Eles vão lá e me batem 1 vez por semana. Dessa vez, pegaram leve comigo, está tudo bem, não quebrou nada, estou bem. E o pastor Mário, assustado com ele, falou assim: mas rapaz, você nunca pensou em desistir? Você nunca pensou em abandonar isso? Eu disse: não. Mas quando ele falava não, ele pensou e falou assim: somente 1 vez. Quando eles entraram em minha casa e resolveram naquele dia não me bater. Resolveram pegar a pessoa que eu mais amo depois de Cristo, que é minha esposa, e violentar a minha esposa na minha frente. Enquanto aquilo acontecia, eu estava pronto a desistir, a negar, não porque eu não amasse o Senhor, mas eu não queria que vê-la sofrendo. Enquanto me preparava para negar, ela ia olhando para mim, e eles me prendendo e me obrigando a ver tudo aquilo. Ela me olha e fala assim: não ouse negar o único bem que nós temos. Não ouse negar o único bem que nós temos. Eu tenho a impressão que nós esquecemos o que é o Evangelho. Eu tenho a impressão que nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com a glória de Deus. Cristo não é apenas uma parte da minha vida, Ele é a nossa própria vida. Se faltar Cristo em nossa vida, falta tudo. A nossa alegria e satisfação deve ser em reconhecer que nós éramos pecadores miseráveis, merecedores da ira, caminhando contrário à vontade de Deus, caminhando para o inferno a passos largos, e Deus, por sua infinita graça, olhou para você e para mim, miseráveis pecadores, gente suja, mesquinha, egoísta, e resolveu nos amar, e para nos amar matou o Filho na cruz.
Para nos suportar, Ele teve que matar o Filho para não apenas nos suportar, mas transformar a nossa vida e nos tornar agradáveis em Cristo Jesus. E a pergunta é: por que você não fala desse Evangelho para os outros? Por que você conta da felicidade da viagem que você fez com uma alegria nos lábios, mas não consegue falar do autor e salvador, daquele que salvou a sua vida e mudou a sua história? Por que você não consegue testemunhar desse Evangelho de Cristo para ninguém? Porque sua vida continua vivendo e sendo para si mesmo. Porque de vez em quando você pede prova do amor de Deus por você. Porque ainda precisamos de mais coisas. Não precisamos, irmãos, de mais nada. Cristo, nós temos tudo. E é suficiente. Porque se não é suficiente, você não está no Evangelho. Vamos ficar de pé? Nós vamos estar cantando essa canção. Eu sei, irmãos, que no meio do caminho e na caminhada cristã, nós somos tentados a olhar para o nosso passado, nós somos tentados a olhar para situações da nossa vida. Tempo de dor acontece e de aflições, mas saiba que em Cristo Jesus e no sangue de Jesus, nós temos o que de verdade precisamos: do perdão de Deus. Irmãos, ainda não somos aquilo que deveríamos ser ou queríamos ser, mas em Cristo nós podemos afirmar que não somos mais os mesmos. E nessa noite eu quero orar com você que está aqui, que caminha na igreja, que vem, vai e participa das atividades, mas que percebe que Cristo, é só olhar para a sua agenda de oração, o quanto você pensa nele conforme a semana, ele se tornou apenas um ídolo na igreja, mas não é o Senhor ainda da sua vida. Eu quero chamar para o arrependimento nessa noite, a crer no Senhor e a confiar nele. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não queremos pregar outra coisa senão essa verdade escandalosa de Cristo e esse crucificado. Pregar que na cruz está toda a verdade de Deus, está o amor de Deus revelado, está a graça de Deus derramada, está a justiça santa do Senhor se encontrando, Pai, com a ira, e o resultado disso é graça. O seu amor pelo pecador é demonstrado naquela cruz, no seu Filho passando a vergonha para que a nossa vergonha fosse coberta, o seu Filho recebendo a coroa de espinho para que nele, em Cristo, possamos receber a coroa da glória. Ó Deus, no nome de Jesus, eu te peço que essa igreja não pregue outro evangelho senão esse de Cristo e esse crucificado. Que a nossa espiritualidade, a nossa vivência, os nossos relacionamentos sejam pautados pelo perdão de Deus sobre nossa vida, pela realidade que nada somos sem o Senhor. Ó Deus, nos leva a viver essa verdade, e não apenas ouvir, mas viver essa verdade. Que diante do sofrimento, que diante da adversidade da nossa vida, possamos olhar e perceber Deus com sua graça ao nosso lado, Deus conosco, nos fortalecendo e moldando a nossa vida ao caráter de Cristo, por meio do sofrimento. Senhor, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, fortalece meus irmãos aqui na fé, faça-os resistir às tentações olhando para Cristo, faça o Senhor repudiar o pecado olhando para Cristo, faça-os realmente dizer não ao passado, a não viver mais em culpa, desespero, depressão, com a certeza absurda pela fé, que em Cristo somos aceitos, restaurados, renovados, e que em Cristo está tudo feito, consumado para a sua glória. Faça isso, Pai, no nosso meio, nos fortaleça com a Tua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, Deus vos abençoe.